boa a equipe da Reynolds, mas eu também gosto desse Terceiro jogo. Segunda partida da segunda série que teremos hoje para vocês na tela. Então bora que bora, MPL BR com a sua possível última partida, hein? Será que a E gente não vai desejada, né? Possível, mas não desejada. Última partida da tarde. E já é Pois noite. Boa noite. Você que tá chegando agora, a gente teve 2-0 RRQ Akira contra Bigetron e agora tá sendo 1-0 para DreamHack em cima da equipe da Randoms Sports. Exatamente, o Rainbow rapidamente já foi farmar ali o Red, já tá partindo pro Blue, encontra o Nyx ali junto ao Prime, vai tentando fazer a limpeza de Clean Wave do mid lane para trazer mais pressão de mapa, deixando ali o Sakran em maus lençóis. Porém, contrapartida sobretudo, temos um dive ali, barra gank armado lá embaixo, vamos ver se vai rolar ali o primeiro abate, mas não, só estão focando mesmo na limpeza de pressão de mapa. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida, CB. Bora! E aí? Como a gente vai ter uma leitura dessa partida? Tivemos aí 2 soldados, a gente sabe que de começo de jogo é muito forte. A ideia principal é que realmente o Sakran tenha um pouco de perda, né, de possibilidades nessa rota do meio, porque querendo ou não a farsa tem muito mais dano, ela tem controle de grupo, ela tem mais alcance, então tudo isso influencia. No final, é óbvio que realmente ela tem essa capacidade de juntar com seus aliados para conseguir parar esse invade. Exatamente, vai limpeza de Clean Wave pelo mid, com tranquilidade ali os dois AD Carries, Zezão e Neutro, 2 monstros na lane do Gold. Vão fazendo a limpeza ali rapidamente para ver quem leva a maior pressão de mapa. Em contrapartida tem um duelo milenar lá em cima, Gabriel. Um duelo milenar. Cara, eu gosto muito do Lapo, pra quem não sabe, eu vou vender meu peixe. Por favor. Fica à vontade. Por favor. Eu já fui top 1 global Lapo em 2018. Faz tempo, hein? Faz tempo, cara. E quem tá hoje? Top 1 lá. Ah, não faço ideia. É de outra história, né? Mas Aí já é nesse outra embate história. eu acredito que o Arlott leva melhor. Ainda mais Ai, pra olha o dano, olha o dano. Muito dano causado pra cima do Isera. Ele vai sendo pego por ali, mas consegue recuar. Flash HF não alcança. Não sai o primeiro abate. Gastou um recurso importante, você vê. Ele gastou um flash e um ultimate logo pra essa Turtle, mas tirou um jogador direto pra base. Será? Exatamente, olha o Cage, tá ali, conseguiu um belo abate. Opa, não foi abate na tartaruga, abate, conta pra tartaruga também. Olha o Cage, mais uma vez está posicionado, tenta ir com tudo pra cima do Rainbow, ele é obrigado a recuar por ali. E foi uma play digna de respeito, mas sem acertar lá em cima, né, CB? Cara, foi interessante ainda assim. Óbvio que foi melhor para a equipe da Reynolds por conta dessa Turtle. Eles conseguem abrir um pouquinho mais de vantagem quanto a isso. Óbvio que não é tanto assim, né? 300 de gold, 400 aí, quase meio K. Tá se aproximando, né, desse número. Mas vamos ver o que mais eles têm aí para oferecer. O Little Hair já tá na maldade ali, hein? Mas o Nyx já leu esse movimento. Exatamente. Tem visão de mapa, o Nyx ali conseguiu encontrar. Eu acredito que ele teve visão ali, Gabriel, do Little Hair entrando dentro da brush ali do bot lane, querido. Acredito que teve também. Esse roubo de Turtle por parte da equipe da Randoms foi muito importante. E olha aí o Lapo indo pra cima, daninho, mas recuou. Foi só realmente pra dar um damage. Olha só, o Nyx foi buscar atordoado por ali, Zezão não clicou, Neutro é o nome da kill. Flash Blood nas mãos da equipe da DreamHack, meu querido CB. Cara, não tem como, né? Você literalmente tem um Kaja do outro lado, você não pode ficar moscando sem ter aí seu time com informação na moita. Exatamente, em contrapartida, Prime foi pego fora de posicionamento, o Sakran conseguiu o abate pra cima dele, consegue responder muito bem, 1 a 1 nos abates, número de farm parcialmente igual até o momento. Little Hair vai recuando com tranquilidade ali, entra pra baixo da torre pra sair safe, tá lá, 1 a 1, 3 minutos e 40, Gabriel. 3 minutos e 45 de partida, 1 a 1. E as equipes realmente sendo agressivas, as duas tentando, as duas buscando contato, buscando o jogo, indica que vai ser um jogaço. Exatamente, 2 equipes se respeitando, mas também buscando contato, né? Nós tivemos aí já 2 abates importantes para cada lado. Vamos ver como é que vai ser o embate aí no top lane. Não vai sair muita coisa daí, pelo menos nesse início de partida. O early game tá mais aqui focado na gold lane mesmo. Em contrapartida tá descendo agora o time da DMX, já tem um leque maior aberto ali. Será que vai rolar o gank? Vamos ver, o Neutro tá posicionado por ali. Nossa senhora! Zezão já tomou um susto ali, você vê. Olha só, ataque aéreo aberto, muito bem jogado. Agora sim, abate garantido pelo Neutro. Zezão vai de base. Vai tomando muito dano, o Little Hair foi pego sozinho por ali, o Prime é o nome da kill, consegue um abate importante, o Sakran devolve muito bem, tá por ali, consegue o altar do culto, uma bela ultimate, salva a Double Kill nas mãos dele, vai buscar a triple eliminação, tá pelo meio do caminho, tomou muito dano, neutralizado, sai pelo Prime, Gabriel!
E ainda tem troca, o Izer indo pra cima, vai Não para, pô. vai focado, meu Deus do céu, olha o meu dano. amigo, não vai parar, não vai parar. Puxou, tentou o abate, tá embaixo da torre, flash gasto pelo Iceira. Saiu no limite da honra, CB. A Tartaruga tá sendo visionada, Rainbow garante a play, consegue o abate no Smite, vai sendo focado por ali, Nix foi puxado, Kazel quase consegue o abate, mas não conseguiu. 4 abates a 3, 5 minutos de partida, Gabriel. E olha, foi um lance bem engraçado, vocês viram o Akai e o Fredrin ali não batendo na Turtle, eles estavam calculando o caçar. Então os dois ficaram rondando, a Turtle ficou parada, ninguém bateu, porque estava ali muito próximo do dano de vida que o caçar oferece. Então, melhor para o jungle da DMX pro Rainbow. Achei legal esse meio termo, porque enquanto na Turtle eles estavam vendo quem é que ia disputar o caçar, o Iceira, né, e o Lucy, junto com o Prime, estavam com uma trocação tão frenética que ninguém quis ajudar. Começaram a lutar ali e falaram assim, gente, eu seguro aqui, gente, vem, pode vir. E ninguém quis fazer nada. Pois é, Lucy focado agora nesse momento, o dano da torre vai diretamente no Little Hair, que é obrigado a recuar por ali. Consegue uma pressão de mapa, mas em contrapartida tem pressão de mapa lá em cima, e dessa vez é First Pick, hein? First Brick aí por parte da equipe da... First Brick não, né? First Brick sim, por parte da equipe da DMX. E olha, não conversaram muito bem ali embaixo, porque o Zezão gastou o flash, agora vai sendo focado, conseguiu recuar aí, Lucy tomando muito dano. Olha só o dano massivo, Lucy tomando ali no meio do caminho, ficou sozinho, tá com dano estacado por lá, garante o abate, o Zezão, besta tanque, acredito que sim, tá lá. Mais um abate garantido por ele, 4 a 4, 6 minutos e 22 segundos nesse momento, meu querido CB, e não gastou Olha o Prime, olha o Prime. Olha só o Prime, muito bem jogado, o Sacrão obrigado a sair fora do mapa, se desvencilhou do ataque aéreo, mas ainda assim tem muito dano e pressão causada ali no bot lane. Eles vão focando diretamente o abate, mais uma vez foi uma explosão de Newman, quase acerta o Little Hair, mas não pegou ninguém, somente defendeu a torre, meu querido Gabriel. Defende a torre aí, a gente consegue já ver o Prime escalonando na partida com bastante dano, a farsa já batendo e machucando bastante, viu? Isso porque só temos 6 minutos e 55, pois né, querido CB? Cara, ainda assim, iradíssimo. Por enquanto, esse momento de jogo, a gente sabe que temos aí essa facilidade, né? Essas chamadas da Randall estão vindo primeiro. Óbvio que eles têm essa questão de mobilidade. Eu gosto como a resposta do Sacran também é rápida, né? A gente sabe que o Faramis tem essa mobilidade de chegar nos lugares também. Só que é aquele problema, né? Ele consegue chegar, mas trocar com a farsa é meio complicado. Exatamente. Vico. Acho interessante que o estilo de jogo tá bem focado. Vejo o Nix focando muito o Zé, ele indo bem atrás do atirador. Nisso a faixa já entra e o Sacran responde. Então se você olha, o Sacran ele sempre tá conseguindo ali um abate em cima das pessoas depois que avançam pra cima do atirador dele. Então a Randall está tentando responder, não tá deixando barato, tá bem equilibrado. Exatamente. Olha, cetro relâmpago nas mãos do Sacran. Por mais que a farsa ganhe numa trocação por causa da outrange, se o Sacran chegar perto, machuque. Olha, meu Deus! Foi buscar, suprimiu a torre do Iceira, vai de base. Nossa. Prime é o nome da kill e não tem como. Muito dano, explosão absurda no ataque aéreo, CB. Aquilo, né? A gente falou, né? Foi citado. Migão, tem um K já no meio do jogo. Não dá pra ficar moscando assim, né? Tem que ficar ligeiro, pô. Ficar perto de parede, essas coisas perto de moita, não tem esse face check, não tem essa rotação da equipe, vai sofrer. E opa, olha o Rainbow, giro pesado destacado por ali, mais uma vez Prime com um range muito bem utilizado, ultimate bem sacrificada por ali, mas não teve como, o Sacran consegue abater em cima do Nix, conseguiu virar na fight, tem pressão de mapa no mid lane, Lucy vai tentando sair devagarinho, mas foi pego fora de posicionamento, mais uma vez lapada pra cima, double kill nas mãos dele, meu querido Gabriel! E olha, vou ter que falar, essa play, essa virada, 80% Sacran. Porque a ultimate do Faramis salvou o Fredrin, salvou a play inteira da equipe e ainda consegue sair com 2 abates. Vai tá dando bastante dano, a gente consegue aí ver o Neutro brincando de Farm Simulator, 1K acima do Sacran. Ai, a Bia, além de tá machucando, tá bem farmada e a gente vai ver o replay. Olha a ultimate do Sacran. Contrastando com o ultimate do Prime também, né? Que muito bem posicionado, conseguiu o range Agora. exato, mas ali teve ultimate pra, no limite da honra, tirar ali de dentro da cova, né? Eita, foi de base. Olha só, Parei de elogiar. Parei de elogiar. Sacran foi de base pra calar o Gabriel, CB. Vamos parar por aqui, né? A gente vamos parar de começar a elogiar, vamos começar só a criticar que a galera vai começar a jogar bem, tá ligado? Vai fazer aquela play, porque a gente começou a falar besteira aqui e já sabe, né? A galera, de repente, baixa aí o pro player de cada um, né? Inter de cada, e vamos que vamos, ó. Lordzinho, Kazel já tá preparado ali, mas o Rainbow só de olho, pô. O cara pegou um camarote ali, pô.
O Rainbow tá posicionado, tem a visão de Lorde, o Nix chega por ali pra tentar puxar o Sakran. Muito bem, explosão de Nilman, do nosso querido Little Hair. Entrou bem agora o Nix, obrigado a gastar um recurso. O Prime foi pego fora de posicionamento, mas com uma bela ultimate consegue garantir uma kill e Cera. Bem jogado ali, garantindo o covil do Lorde. Tá 4 abates, opa, 4-4 agora sem abates. Vamos ver como é que vai ser posicionado. Está nesse momento o Randalls com vontade aí e com a vantagem. O do Lorde, o neutro acerta por ali. Vamos ver como é que vai ser. Zezão tomou por lá também, olha o Nix, bem jogado, entrou muito bem o neutro, consegue o abate. Little Hair vai de base, vai tomando o dano, um giro pesado destacado, o double kill nas mãos do neutro, levantou muito bem, agora o Lorde tá ali sofrendo nesse momento, o Nix foi pego, e Cera garante aqui o bela jogada, vai tentar virar pra cima dele, Lucy tá tentando buscar por aqui, o Rainbow sobrou sozinho pra tentar o Lorde, Kazel consegue o abate, garante pressão de mapa, o neutro enfurecido pra cima deles, bem jogado, o Lorde tá lá nas mãos do Kazel, conseguiu uma bela play, meu querido CB, Lucy ainda tenta nesse momento, mas eu acredito que aí vai ser sem efetividade, querido. Cara, eles simplesmente conseguiram dividir essa teamfight e o tanto que o Ysera conseguiu pegar a informação do adversário e também segurar eles, cara, impressionante, pô. Vou falar, ou é emblema ou o cara é bom. Exatamente, explosão de Nilman novamente, pega ali a luz fora de posicionamento, agora não tem mais como salvar, Sakran leva mais um abate e ele que está escalando muito bem, 6-3, Vico! O Sakran foi muito bem, mas eu preciso também destacar o desempenho do Rainbow, né? O que ele fez, ele acabou focando as pessoas certas na hora certa, deu ali uma vantagem para DMX, que acabou um pouco se perdendo para pegar depois o Lorde, né? Ficou o Lorde para Randoms, mas ele foi muito bem e acabou desempenhando um papel incrível. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser aqui. O mid lane está sendo focado. Nesse momento agora, a lane do XP veio o Lordezito marchando, né? Ele que não é aprimorado, mas vai causar um dano, porque as waves aqui estão puxadas, é isso, CB? Essas waves agora estão fazendo pressão por conta do Lorde, né? Elas acabam sendo aprimoradas, bem bufadas. A T2 ali da região inferior já vai de base rapidamente. Esse Lorde acaba tirando meia barra ali da torre, é bem interessante, por assim dizer, mas ainda assim tem o foco dessa segunda wave, né? Acaba aí vindo a limpeza, o neutro vai lá, realmente vai dar uma segurada nessa pressão de rota, mas ainda assim, vamos ver como é que vai ser essa segunda parte. Até lá a gente vê esse roubo de objetivos, no caso, essa roubo de selva. Na rota superior já limparam tudo, na rota inferior ainda tá fazendo ali o golem, no caso. Vamos ver o que mais tem para essa segunda pressão. Eles estão ali na moita, estão esperando alguém vacilar da DMX. Talvez tentar um pick-off, puxar e pegar fora de posicionamento, desprevenido. E é isso aí, mas quem não tá desprevenido é o Gabriel, com comentários aqui absurdamente pontuais, né não, Gabriel? Olha, agora a vantagem tá na casa dos 2k de gold por parte da equipe da Reynolds, que só tá esperando aí realmente para fazer play. Porque controle de mapa já tem, tá com um ótimo controle de wave. Então a única coisa que eles podem esperar é uma teamfight bem posicionada. E o Sakran tá utilizando suas ultimates, cara, de forma majestosa. Tá conseguindo salvar as teamfights. E realmente é mais posicionamento. Dá até pra ver pelo posicionamento de mapa que a equipe da Random anda todo mundo junta, buscando uma teamfight, buscando pegar alguém desposicionado. Exatamente. Apesar de estar na frente aí no número de kills, não é uma vantagem tão expressiva no número de farm, né, CB? Com certeza, a gente vê pelo menos pelo gold total, né? A gente vê que tem 1k, quase 2 aí de diferença no caso, não é tão grande, mas ainda assim a gente já tem o vento da natureza sendo feito aí pelo neutro. O neutro agora que vai conseguir pelo menos desviar um pouquinho mais dessa pressão do Ysera, do Zezão e do Kazel, mas ainda assim vai continuar tomando esse dano mágico do Sakran. Exatamente. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí os minutos restantes da partida. 13 minutos, 17 segundos, 9 kills agora para DreamHack, 12 kills para Randalls. Partida controlada, duas equipes extremamente equilibradas até agora, né, Gabriel? Extremamente equilibradas. E assim, a gente fala da pressão de mapa, né, muito por conta da quantidade de torres, 5-2. Então a equipe da Randalls tem uma vantagem absurda, tá controlando bem suas waves, tanto que Lapu-Lapu limpou tudo, alguém vai ter que descer, Lorde vai ser praticamente ali pressionado agora por parte da equipe da Randoms. Ninguém limpou, olha a pressão de mapa que tem absurdamente a equipe da Randoms. Exatamente. Tá chegando. Engraçado é que quem tá tomando, querendo o Covil primeiro é a DMX, né? Mesmo em desvantagem no mapa, tá querendo tomar o Covil, é o trabalho que o Rainbow tá tentando fazer por ali. Olha o Nix, puxou, suprimiu por aqui, trouxe o Kazel pra trás, tem um giro pesado, pode ser que utilize por ali, Prime consegue uma bela ultimate, mas vai ser obrigado a cancelar, tá recuando devagarinho, vem destruição, Zezão cai pra cima do abate em cima da Lucy, bem jogado por eles, agora sim, toma diretamente o Covil do Lorde, meu querido Gabriel. É uma teamfight muito bem elaborada, o Lapu-Lapu ali utilizando sua ultimate com o flash para disposicionar todo mundo, Lorde feito aí pela equipe da Randalls, e olha, esse Lorde já é o Lorde aprimorado, então aquela torre
da Gold Lane, não, da XP Lane mesmo, já pode dar goodbye se chegar até lá. Vico, Certeza. dá pra dizer já que com esse Lorde tá se aproximando no final da partida, querida? Acho que ainda não. Ainda vejo muito potencial da DreamHack de segurar esse Lorde. O Lorde, desde que a Randos consiga se posicionar e avançar todas as lanes, né, para fazer com que todo mundo chegue junto, consegue sim ganhar algumas torres, mas a DreamHack consegue segurar. Ela tem ali a faixa que faz um grande controle, né, da área, consegue também dissipar muito dano. Tem o Arlott que faz uma diferença na hora de limpar, consegue às vezes tirar um minion que está atrapalhando, fazer uma torre focar em um herói. E ali o Akai que empurra qualquer herói que possa vir para atrapalhar e matá-los, né, para que o Lorde vá até o Nexus. Então ele consegue também dar ali essa dispersada. Acredito que a DreamHack consegue segurar, mas não dá para ficar tentando segurar a Lorde o tempo todo, né? Eu acredito que a DreamHack tenha que sair um pouco mais pro jogo, né, CB? Tem que tentar ser um pouco mais agressiva em número de mapa, né? Eles têm que tentar, mas é complicado quando eles não têm nada que consiga garantir pelo menos algum tipo de visão adversária ali que possa aí comprometer um tipo de posicionamento. Vamos ver agora o que pode acontecer. O Lorde acabou sendo muito focado. Vai fazer que sim que essa torre caia. Não, ninguém quer. Se alguém quisesse bater, caía, sendo sincero, né? Mas já que não estão afim, a pressão de mapa ainda continua e mais um Lorde aí que não foi tão efetivo assim. Pois é, Lorde não tão aproveitado, digamos assim, por passagem, mas a Wave tá chegando e agora sim acredito que a torre não vai resistir, eles vão focar diretamente no objetivo. Levantado por ali, foi suprimido o Zezão, conseguiu se desvencilhar, ultimate gasta novamente pelo nosso querido Sakran, Zezão consegue o abate em cima de Lucy, bem jogado, vem com tudo, agora a pressão, derruba Little Era, a torre consegue um bom abate, é double kill nas mãos dele, Zezão vem crescendo nesse momento, foi pego fora de posicionamento, vai levar de base, Nix é o nome da kill, reverteu muito bem, segurou e ainda conseguiu defender. CB. Cara, sem minions, né, por enquanto, para essa pressão toda. Tem agora da rota inferior. Zezão acabou morrendo, tomou ali de revesgueio. E aí, talvez, aí seja frustrada essa ideia de vitória. Será? Vamos ver. Exatamente, olha o Case novamente está posicionado. Vamos ver como é que vai ser. Um Prime abre o ultimate, ataque aéreo muito bem colocado, mas foi obrigado novamente a cancelar. Little Hair tenta flash último ali, conseguiu explosão de Nimmer. E Zera consegue garantir o abate. A torre está automaticamente desferindo dano em cima dele. Conseguiu recuar e Zera cai, mas leva lá. Double kill nas mãos desse monstro, Gabriel! Double kill nas mãos dele, Little Hair volta agora pra base, miadíssimo de vida. E realmente, ó, o DPS da equipe, DPS dano por segundo, né, da equipe da Randoms é o Zezão, que daria muito dano naquele cristal. O Lapo e o Casal ali com o Fredrin até tem um dano interessante, mas quando o Zezão morreu, acho que já deu pra prever que não seria um GGzão, faltou pelo pressão, menos com esses minions. Faltou DPS. Faltou pressão de mapa, faltou DPS, mas ainda assim, Lorde tá na tela e dessa vez tá muito propício aí pro pessoal da Randos. Tá Eita, rapaziada, tá complicado, pô. Vamos ver, olha lá. Já tem que gastar muito recurso pra saber se o pessoal tá na moita. Já não vão conseguir fazer essa contestação. Eles estão ali só observando, né? Estão só olhando pra saber o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Até agora a gente já tem aí temos 4 jogadores aí com itemizações completas, entre aspas, né? A gente sabe que o Little Hair tá ali com meio item fechado lá, pro seu próximo, né? Ainda vai faltar mais um. Mas essa pressão toda de jogo, a gente sabe que a galera da DreamHack ainda tá faltando muito gold pra isso, né, Vico? Com certeza, mas dá pra ver também que a estratégia da DreamHack mudou um pouco. A gente consegue ver que o Akai acaba indo pra cima do Kazel, né, do jungle, e faz com que o Sakran use a ult dele. E às vezes, quando depois o Nix ou alguém avança pra cima do Zezão, a ult já foi. O Zezão fica um pouco mais difícil de sair e acaba complicando bastante a vida da Randoms. Então, tem que ver como eles vão reagir agora a essa pressão que vai vir com força com o Lorde. Tem que ser agora, bora bem. Tá lá e o Lorde vem marchando sentido cristal e junto com ele vem a equipe da Randoms praticamente toda, mas o Nord já tá sendo obliterado por ali, o Keizo foi pego fora de posicionamento, o giro pesado muito bem aplicado, abre novamente o Prime, uma bela ultimate e defende com garra, com honra e com glória, o DreamHack se posiciona sem minions e consegue defender mais uma vez, CB. Cara, não para, né? Os caras são muito bons, pô. Estão jogando Tower Defense ali, né? Mas agora o Akai e o Coisa se counteraram, né? O Akai e o Kaja. O Akai prendeu na parede e o Kaja tentou puxar. Não conseguiu. Ficou um girando e o outro puxando junto, né? Então, assim, ioiô. Foi o desperdício de 2 ultimates. E dava pra ter trazido pro Cristal com a ultimate do Kaja, mas o Akai acabou counterando.
Porque... E focar o Fredrin também, cara, nessa altura do jogo é puxado, Vico. Mas é o que eles estão tentando. Eles estão tentando fazer com que force a Randoms usar recursos. Então eles forçaram de novo a ult do Faramis. O Faramis está sem ult. Vai demorar um tempo que, se eles conseguissem, né, ter tido uma resposta, conseguia às vezes tirar, né, tanto o Sakran quanto o Zezão do jogo, e isso já mudava totalmente o cenário. Exatamente. Aí com 19 minutos e 50 começa já a ficar uma partida preocupante para os dois lados. Né? Porque você tem já build montado, olha a invisibilidade por ali, vamos ver se vai conseguir utilizar essa bênção. O Nyx puxou ali, conseguiu Izer ali, travá-lo nesse momento, conseguiu tomar o dano massivo, mas tem ultimate bem garantida por lá, atordoado novamente o Nyx agora, não tem pra onde fugir, Sakran é o nome da kill, consegue mandar de base Prime com uma bela ult, Raze Kid consegue o abate, defendeu muito bem por ali, vai tomando muito dano, o Nyx é obrigado a recuar, vem com tudo pra cima, Randalls utilizando do que tem de força nesse momento, um abate pra cada lado e ainda nada de decisão, meu querido CB. Cara, foi uma ideia muito boa, eles procurarem esse pick-off, só que é aquilo, eles pensaram que de repente a equipe da RND estava em outro lugar, né, voltando da base, etc. Mas também eles conseguiram algo muito importante, que foi tirar esse Imortal do Isera. Tiraram o Imortal do Isera, conseguiram fazer um abate no Case, que é o Jungle, que ele nasce em 20 segundos e o Lorde nasce em 5. O Lorde nasce em 5, mas também a DreamHack vai estar com uma desvantagem, que ela tá sem o XP. O XP, às vezes, faz ali essa parte, né, de iniciação da briga, e isso dificulta, porque ainda tem o Zé, né, o dano ali por segundo deles, que mesmo sem o caçar, pode pelo menos segurar o jogo até o Case voltar. Exatamente. A partida vai se desvencilhando. A DMX ainda foca o covil ali do Lorde primeiro, né? Anteriormente até a Randalls, que estava ali com a vantagem de mapa até o presente, mas é que nem eu falei, 21 minutos de partida já começa a ficar preocupante para os dois lados, independente se a DreamHack tem duas torres ali praticamente da base já derrubadas ou não, né, CB? Cara, já vem o Lorde mais forte. Olha a puxada, Little Hair, mas tem o Thor do culto ativado ali pelo nosso querido Sakran, que vem fazendo uma belíssima partida. Olha o Prime, tem o ultimate neutralizado nas mãos dele, consegue a vantagem agora numérica nesse momento. A DreamHack se mostra persistente, paciente, consciente e consegue chegar no Lorde, CB. O Neutro deu uma ult, tá? Quase, passou raspando. Tu viu, né? Deu aquela raspadinha ali, um pouquinho mais pra esquerda ali, já sabia que acertava. Mas vamos lá, enquanto isso o Prime tem que rotar, muita força nisso, na velocidade dele, para conseguir limpar essa wave da região inferior. Ele tem agora essa pressão aí, porque já mandou alguém pra base, mas já regenerou. E Vico, é o último Lorde aqui, tem certeza. O último Lorde, e se a DreamHack bobear, a gente tá vendo o Zé indo ali pelo canto, vendo uma oportunidade talvez de um backdoor. De novo. Os minions estão bem avançados, eles vão ter que pensar direito como que vai reagir. Exatamente, a DreamHack agora tá em vantagem numérica novamente, manda o Case, quem não deveria de base. Nesse momento a vantagem numérica é deles. O Lorde tá indecisivo ainda, não tem como saber, tá sem caçar nesse momento, vai ser free, tá lá, o Rainbow tá lá, consegue o abate e novamente o DreamHack cresce e acorda como um gigante, Gabriel! Cara, que impressionante, foi uma play muito bem feita por parte da equipe da DMX, impressionante mesmo, porque a Farsa teve que descer para fazer a limpeza das waves, então perdeu o seu dano mágico explosivo e, obviamente, conseguiu voltar rapidamente. Mas, cara, impressionante e uma partida digna de MPL. Até agora, a partida mais disputada da MPL e eu tô amando porque tá muito em aberto. A DMX já conseguiu resistir a 3 Lords e agora vai ir com um pra cima, obviamente, mais forte. E tá tudo em aberto ainda. Exatamente, o Case volta exatamente nesse momento, exatamente agora. Tá muito avançada as waves da DreamHack. O Lorde praticamente tá free ali em cima e eu creio que ele vai ficar lá por algum tempo, até que consiga fazer a limpeza ali o pessoal da Randalls. Vamos ver como é que vai ser, eles partem diretamente pro mid lane, o Rainbow tá por ali encostado, já tem o Lorde batendo free, leva o objetivo lá em cima. Agora o mid lane cai também, fica difícil pra equipe da Randalls segurar nesse momento. O Nyx tenta puxar a cera, mas consegue sair devagarinho, abre todas as rotas, o Lorde tá batendo free ali nos minions, porque não conseguiu chegar no Nexus. Vai tomando muito dano e foi limado por ali. A equipe da Randalls consegue segurar com uma certa dificuldade, CB. Olha, com um Lorde, eles conseguiram simplesmente abrir 3 rotas ao mesmo tempo. Eles levaram todas as torres internas e agora sim, eles estão tranquilos para andar livremente pelo mapa. A pressão virou, Vico. A pressão virou completamente. Kill não ganha jogo, né? Exatamente. Então, eles viram ali a oportunidade, pegaram o Lorde e saíram quebrando todos os tijolinhos que vieram ali pela frente. A gente tem que lembrar que é um Lorde de 23 minutos, né?
cabeçada dolorida. Uma Brabo. só foi metade da vida da torre. Pois é, tá aí. Persistindo como pode ainda, a galera da DMX consegue uma virada, pelo menos impressão de mapa, e agora vai deixar difícil para Randalls, meu querido Gabriel. Olha, e 40 segundos agora para a ult do Nyx, que está sendo o principal o call player, né, shot caller da equipe da DMX. Ele que está iniciando as jogadas da equipe. E vamos esperar. Ele tentou fazer uma play para cima do Lapo, que muito espertamente usou sua ultimate, não precisou nem gastar o flash para sair. Usou invisível a máscara, né, da bota e o seu flash não conseguiu pegar o Lapo, vai ter que esperar para fazer play. Se a DMX não conseguir um pick-off, eu acho que vai ficar só rondando o mapa mesmo. E eles vão ter que esperar esse próximo Lorde. A gente falou, né, brincou que aquele Lorde ia ser o último do jogo. Olha, infelizmente Tem mais vai ter 12. outro. Tem mais 12 ainda. Vintão, Pois hein? é. Não, 10 segundos já. Tô maluco. Tá lá, 8 segundos pro Lorde, Vico. 8 segundos pro Lorde, DreamHack já tá posicionada, já deu uma bela de uma limpada, avançou as lanes e vai obrigar que a Randalls também vai ter que se mexer. Posicionamento, né, Estão do mudando a Little Hair. estratégia, a Randalls já tá vindo ali, né, montando pelo mid e vai dar briga. Dá uma Exatamente. maldade. Little Hair tá posicionado ali já agora na backline, pegou neutro Nossa fora de posicionamento, senhora! bem jogado pelo Danilo. Nossa! Sakan consegue o abate pra Eita! cima dele, Randall se mostra viva novamente na fight, consegue um abate importantíssimo, o altar do culto canta novamente pro Sakan, consegue abrir uma boa ultimate e revive todo mundo, vai buscar embaixo da base, quase se aproximando. Em contrapartida, a Lorde sobra novamente pra ele, CB. Cara, não tem como. O Little Hair tem uma visão ali, né, moleque? Que cara bom, ainda mais o acompanhamento do Icera, tá? Que gastou uma ultimate com flash, emendando seu combo pra aí sim pegar esse neutro fora de posição. Agora sim eles têm essa pressão, né, de rota de Lorde, de luta também, aparentemente, mas ainda assim não significa que eles vão fechar o jogo, né? Exatamente, o Lorde tá open ainda, agora acredito que não vai ter muita contestação, tá o Lucy por ali, tentou levar o Zezão, conseguiu garantir o abate no Lorde, se posiciona novamente e mais uma vez, Gabriel, vantagem numérica por conta do Lorde e o neutro que tá fora vai pro lado da Randalls. Cara, que legal fazer esse comentário antes. Eu falei que o Lorde, apesar de ser da DMX, ainda deixava o jogo muito em aberto. E agora, o Lorde, apesar de ser da Randalls, não acho que vai ficar muito em aberto não, cara. A equipe da Randalls tem uma vantagem muito forte aí, Tá na hora, né? principalmente de mapa. E eu acho que tá na hora de finalizar e, olha, depois dessa, tá merecendo uma série de MD3 completa. Eu quero ver É o o terceiro mínimo. jogo. É o mínimo, é o mínimo. Tá lá, Randalls agora nesse momento cresce, Lorde top lane, todo mundo se respeitando agora nesse momento, mas acredita que seja o fim também, Vico? Acredito que talvez eles vão vir com tudo. Vai ser tudo ou nada, ou vão acabar a partida, ou vão acabar entregando. Então a Randalls está vindo aí com muita vontade, com dano pronto. Talvez dê para derrubar o Nexus, hein? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aqui do restante da partida. Tá ali o Lorde já sendo obliterado pelo neutro, que não quer nem saber de brincadeira. O Prime abre o ultimate ali pra pegar no range kit, no range ultimate, pra poder limpar a wave rapidamente. A torre do mid lane, obviamente, não vai aguentar, apesar de não ter mais minions. Consegue ali o Zezo levar com tranquilidade. Pressão de mapa ainda pro lado da Randalls, mas tá definido ainda. Defendido pela DreamHack, CB. Pelo menos eles conseguiram levar o meio, né? Já Pois tava é. na hora, né? Fazia Iguala. um tempo aí, né? 27 minutos que esse mid ainda estava aberto, né? Com tanto Lorde aí, pressão que eles colocaram. Mas, ainda assim, mais uma vez, um jogo que não está em aberto. Eles precisam fazer uma luta agora para finalizar o jogo. Eles têm que garantir essa pressão de rota enquanto eles ainda têm. Uma luta, um pick-off, alguma coisa agora. Exatamente, olha o Keizo foi posicionado ali, mas nada de muito grave acontece. Eu vejo aqui uns 45 imortais ao mesmo tempo na minha tela, é isso mesmo? É isso mesmo. Rapaz, É isso mesmo. Vende o Imortal, aí compra o gelinho. Aí vende Vende o o gelinho. gelinho, compra o Compra um Imortal. item, é isso E mesmo. assim segue, não dá pra morrer essa altura do a campeonato. dança dos itens, né? Eles vão fazendo ali, mas Exato. óbvio que ninguém quer perder agora a vida nesse momento. É um momento tenso da partida, onde não tem mais torre para defender, só barricada de wave para um lado e para o outro. E em contrapartida, o farm tá bem equilibrado, né, CB? 85 para um lado, 84 para o outro, o que já não importa mais É, tanto. nem tem porquê, né, a galera pensar. Acho que todo mundo já completou sua build, né, até mesmo os roamings do jogo, então acho que é bem tranquilo quanto a isso. Nyx agora, vamos ver se ele vai querer pescar alguém. Eu espero que ele faça agora essa jogada. Ele que tá aí, mais ou menos, é o camisa 10 da sua equipe, né, como iniciador até mesmo. O Lúcio também pode fazer esse papel, mas é aquilo, né? Gastaram tantos recursos ali no Lorde que agora, né, já acabou já voltando tudo e vai ser aquela luta 100% para ambos os lados. Exatamente. Bem controlada a partida agora, 17 minutos. Vamos para mais um Lorde, Gabriel.
E vai ser... E aí você vai falar aquela frase de novo, né? É Open Bar de Lorde. Open Lord, né? Open Lord. É Open Lorde e assim... Eu espero que as equipes façam uma fight digna nesse Lorde, que o Little Hair já não tá tão na maldade assim, já não tá na base da equipe da DMX dessa vez. Tá por ali, vamos ver onde ele se encontra nesse momento. O Kaiser foi pego fora de posicionamento, giro pesado destacado pra cima dele. Mas tem Imortal e é resistente. Vai tomando dano o Nix agora nesse momento, é obrigado a flechar por ali. Explosão de Nilman, canta Não muito acredito. bem, não consegue tirar o Imortal. Sai vivo ainda com seu recurso aparente, meu querido CB. Cara, não tem como, mas ainda assim, né? Ambos gastaram ali o seu caçar, né? Então vamos ter que esperar aí alguns segundinhos, né? 10 segundos para um lado, 15 para o outro. Vamos ver aí para quem vai segurar esse objetivo, só para finalizar com esse feitiço. Ainda assim, é uma luta que tem pressão de wave muito boa na região inferior pela DreamHack e inclusive tá chegando lá na base deles, tá? Exatamente, tem que tomar cuidado com isso aí para não tomar uma invertida. O Lorde tá ali só brincando, né? Porque ninguém parece que aparentemente vai querer fazer. Em contrapartida, o Prime foi pego fora de posicionamento, tá sozinho por ali, tomou o dano, foi obrigado a utilizar um recurso do Flash importantíssimo nesse momento, mas não tem como neutralizar do Zezão o nome da kill. E agora? Cresce nesse momento, vem pra cima com tudo, sobra sozinho o Lucy pelo meio do mapa. Toma na cabeça, Imortal derrubado, mas ele ainda assim vai pra cima. Como um guerreiro, levanta, leva Zezão de base que revira Olha o a Neutro, volta. olha o Neutro. O Neutro na backdoor vai tentar pegar por ali, não sei se tá alcançando e vai buscar com tudo, defendendo no limite da honra. Nix vai caindo devagarinho, não tem como correr. E Kaiser foi pego por ali, consegue, aliás, sair com vida e o shield salva no limite da honra, CB. E agora vai ter esse Lorde. É isso que o Izera teve que voltar pra base lá, porque a gente falou do controle de wave, né? A Diana tava louquinha aqui, tava com o dedinho assim, ali. Mas aí a gente conseguiu sim pegar a cal dela, né? Por mais que ela tá multada aqui do lado. Mas a gente vê que realmente acabaram tendo que lutar com menos um ainda, com essa pressão. Pra mim ainda demora 30 segundos. Ah, agora você não tá. Eu tava entrando em surto. Tá. Quando eu vi assim, velho, os meninos só de GG, mas aí o Esteira foi rápido e Limpou, né? mas, Ufa. cara, muito indefinido ainda, hein? Tá faltando Ainda, né? a cereja do bolo. Cadê? Tô esperando, hein? Eu pensei que com a morte desse Prime aí, o jogo já seguisse o baile ali, né? Ó, sem clear wave aqui, tá legal, vamos só invadir o meio aqui e tá tudo bem. Mas nem o Lorde eles acabaram fazendo. Exatamente, é um Lorde de 81k de vida. E também mostrou a falta que o Izera fez na hora da briga, porque ele teve que voltar pra limpar enquanto eles estavam lá se estapeando. Então fez muita falta. Talvez ali ele tivesse garantido pra Randoms a virada. Exatamente, o DreamHack já se posiciona em volta do Lorde. 1, 2, 3, 4. Agora chega a Prime, passa o mar e compor a equipe. Foram levantados ali pelo Lorde, suprimidos. Vamos ver como é que vai desenrolar. Prime novamente utiliza o seu ataque aéreo, tá tentando se posicionar. Kaiser tenta invadir por ali. Chega a Zezão pela backdoor. Vamos ver como vai ficar. Prime garante na ultimate. Bela jogada da DreamHack que consegue fazer a play. Leva o Lorde de base, mas cai por ali pelo meio do caminho. Zezão monstro ainda consegue um abate. Eliminação garantida pelos Kaiser em cima do Rainbow, vai de base, 2 abates negativos para a equipe da DreamHack, mas eles têm o Lorde, meu querido Gabriel. Cara, conseguiram garantir o Lorde ali, o Rainbow não ia dar o smite porque estava stunado, conseguiu garantir o Prime no limite da honra, gasta o flash agora, porque olha, o Fredrin tá vindo lá pra cima, o Kaiser tá vindo pra cima, e o Lorde que vai ser farmado pela equipe da RND. Mais um Lorde, né? O 12º já não? 24º. Vico. Acho que 25º. Rapaz. Mas tá lá, mid lane sendo feito ali pelo Lorde, né? Limpando com tranquilidade. O pessoal vai obliterar rapidamente por ali. Ainda está em maus lençóis da DreamHack, CB? Cara, foi um 3x5, né, nessa realidade, né? Mas o Lorde aí tá segurando muito esse jogo. Ainda faltam 30 segundos, é o momento deles de ganhar a partida. Exatamente, vamos ver se vão conseguir entrar ali na base oponente. Por enquanto, ainda nada de conseguir se aproximar do Cristal. Tá chegando uma wave aí, é agora. Vamos ver como é que vai ser, se vão conseguir aproveitar por ali. Tá em vantagem numérica, são 5-3 agora nesse momento. A equipe da Randoms está posicionada, quase chegando aí aos 34, 35 minutos de partida. Olha o Kaiser, foi pra cima, levantou o Prime por ali. Eles focam diretamente o Cristal. Opa, o Zezão obrigado a flechar por lá. Eliminação garantida pelo Prime. Impossível isso acontecer. Tá lá, suprimido, atordoado. Lucy consegue o abate em cima do Zezão. Sakran sai fugindo no altar do culto. Ultimate salva demais. Vai buscar Little Hair lá atrás. Ele tem Imortal, vai cair por ali. Não sei se vai chegar. A DreamHack milagrosamente consegue se levantar novamente. Vai pra cima com tudo, meu querido Gabriel.
vai pra cima com tudo. Que play fantástica. Consegue um abate importantíssimo lá em cima, lá pro O Tá trocando contra o cameraman Lúcio. ficou maluco, não encontrou as kills. A DreamHack cresce nesse momento. É 1, 2, 3, 4 abates. Vai com tudo pra cima. O Prime abre o ultimate, ataque aéreo pra tentar finalizar por aí o Izeira. Não consegue, mas tem pressão de mapa. Eles focam o Cristal. Vai focando e vai pintar o GG.